Olá pessoal, boa tarde, que a paz e a graça do Senhor Jesus superabunde em nossos corações. Eu quero trazer aqui um assunto, vou ser bem breve, vou falar rápido porque eu não tenho muito tempo para não tomar muito espaço. Olha gente, tem o cogitado aí que alguns líderes religiosos estão incentivando seus membros, seus fiéis a não tomarem a vacina contra a Covid-19 com base bíblica, dizendo ele que é o 666 a vacina. Isso é mentira, não existe isso, isso é uma irresponsabilidade. E eles também estão usando que o decreto do governo, que fechar alguns templos religiosos, assim chamado pelo governo, pelos parlamentos, e que a redução também é coisa satânica, porque é perseguição religiosa. Não é nada a ver, nada disso. A Covid-19 veio, estamos enfrentando, veio uma surpresa, ela disseminou de maneira muito rápida, e estamos agora precisando se precaver, se cuidar, não sair de casa se for possível. Se sair, usar máscara, usar o distanciamento social, usar álcool em gel. Saia se for possível, se for uma necessidade de suma importância. E frequentar templo, irmão, por questão de fé, é colocar Deus em prova. Isso Deus não recebe. A palavra de Deus diz não colocar esse Deus em prova. Se você tem templo religioso aberto, precisamos nos unir, vamos unir de acordo com o governo, com o texto das pessoas, mas não com aquele intuito de que alguns líderes religiosos não trabalham, não têm profissão, vivem de dízimo, de oferta, e aí estão usando esses meios para poder, nesses últimos dias aí tiveram uma festa gospel, em plena pandemia, ele em cima do púlpito lá, e os fiéis cá embaixo, muitos sem máscara, se contaminando com uma responsabilidade. Belo foi preso, o cara de uma live que estava fazendo aí, uma festa que vai fazer, e até sua casa foi confiscada, e esse pastor que fez essa festa gospel, e que não sei nem por que ele usou esse nome festa gospel, para usar isso aí, para arrecadar dinheiro, que com certeza foi para arrecadar dinheiro, nem sequer foi investigado pela Polícia Federal. Mas tudo bem, a pandemia da Covid-19 não é a primeira que nós enfrentamos. Tivemos várias e várias e várias. Eu vou colocar algumas aqui, e até mesmo bíblica. Uma das primeiras que nós tivemos aqui, a varíola, temos a peste bubônica, a cólera e a H1N1. A varíola, a peste bubônica, melhor. A peste bubônica é causa pela bactéria chamada Yersinia pestis. A peste bubônica pode ser espalhada por meio de contato de pulgas, roedores infectados. Entre seus principais sintomas estão os inchaços dos gânglios linfáticos na virilha e na axila e no pescoço. Febre, calafrio, dor de cabeça, fadigas e dores musculares são os sintomas. A doença ficou conhecida como causadora da peste negra, que gerou pânico em toda a Europa no século XIV, matando entre 75 milhões e 200 milhões de vítimas na antiga Eurásia. Estima-se que no total a praga possa ter reduzido a população mundial daquela época de 450 milhões de pessoas para 350 milhões. Isso foi a peste bubônica. A varíola assombrou o mundo por mais de 3.000 anos, pois sua transmissão por meio de vírus octopoxvírus, variola, acontecia de uma pessoa para outra, por vias respiratórias. Entre os principais sintomas dos infectados tinha febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. Felizmente, graças à campanha da vacinação em massa, a doença foi radiada do planeta em 1980. A cólera, em 1817, aconteceu a primeira vez epidemia global na cólera, responsável por vitimar centenas de milhares de pacientes. A partir de seu surgimento, a bactéria Vibrio cólera sofreu muitas mutações, causando novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. Por isso, a doença ainda é considerada uma pandemia. A transmissão acontece a partir da ingestação da água ou de alimentos contaminados, sendo que os casos mais comuns são notificados em países desenvolvidos. A exemplos dessa situação está o Haiti. Em 2010 foi durante a antiga atingida pela doença.
No Brasil já houve vários surtos de cólera, principalmente nas áreas com menos recursos, como no Nordeste. Em 2019, a doença levou mais de 40 mil pessoas a óbito. Entre seus principais sintomas estão a diarreia intensa, cólera e enjoo. Atualmente existe uma vacina para a doença, entretanto, elas não é 100% eficaz. Já o tratamento é realizado por meio de antibiótico. H1N1, o vírus responsável por causar a popularmente conhecida gripe suína, foi o primeiro patogênio a causar uma pandemia no século XXI, após surgimentos em porcos, em 2009. Ele se disseminou em ritmo acelerado por outros países, matando cerca de 16 mil pessoas em territórios nacionais. O primeiro caso de doença foi confirmado em maio daquele ano, sendo que pouco mais de um mês após a notificação, 627 pessoas estavam infectadas no Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde. Com um contágio semelhante à Covid-19, a transmissão acontece a partir da gotícula respiratória no ar em superfície contaminada. Já seus sintomas são semelhantes à gripe comum: febre, tosse, dor de garganta, calafrio, dores por todo o corpo. Sabemos também que temos aí a do mosquito, que é chamada de... Agora me veio o nome aí, que o mosquito combateu com o mosquito. Esse mosquito aí matou um bocado de gente, a dengue e as outras doenças, que são pragas que está aí, que nós sabemos que nós temos que combater, tomar todos os cuidados cabíveis. E agora eu quero entrar na Bíblia. No livro de Levítico, na Bíblia, fala sobre doenças, sobre a pestilências. E as pessoas, elas, naquela época, ela tinham sintomas, ela ia até o sacerdote. Os sacerdotes, eles reparavam a pele daquela pessoa e ele ali entendia se aquela pessoa estava infectada com aquela doença naquela época ou não. Uma vez infectada, eles vestiam de uma roupa que no versículo 42 e 45, até 45, eu vou ler um pouquinho aqui para você. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, é lepra, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinando, e esse que se inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando-a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote declarará totalmente o imundo, na sua cabeça tem praga. Também nas vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo, imundo. Então, que diz assim, eles descobriram o rosto para identificar a pessoa, tinha uma roupa que para identificar ali, e cobria a parte da boca. Todo mundo sabe, está na Bíblia, versículo 45, capítulo 13, versículo 45. Cobria isso aí na época de Moisés, cobria a boca, e a pessoa ficava em quarentena, ficava fora da cidade, ficava por um tempo, e ia ficando sendo examinado pelos sacerdotes da época, vamos dizer assim, pela medicina da época, examinando, até que aquela pessoa encontrasse no estado que sem nenhuma contaminação e voltava no seu estado normal ao meio da sociedade. Então não é a primeira vez que estamos enfrentando isso aí, desde a época de Moisés, desde a época de antes de Cristo, que já existia pandemia, já existia lepra, já existia vírus que infectava o povo. Então cuidado com o que vocês estão ouvindo, cuidado com o que estão dizendo para você, que isso aí é o final dos tempos, que isso aí é a volta de Jesus, que isso aí é Satanás querendo fechar as igrejas, que isso aí é o 666, isso aí vai acabar, temos que tomar vacina, porque não é a primeira vez, as outras vezes tomaram a vacina e muitos se livraram. E aí nos Estados Unidos estavam morrendo 5 mil pessoas, agora estão morrendo 600 pessoas, 900 pessoas. No Brasil, porque não estão tomando
os cuidados cabíveis. Morreu a semana passada 4.000 pessoas em 24 horas, de ontem para hoje. De ontem para ontem já morreu 13.000 pessoas, estão morrendo de 3.000 a 4.000 pessoas por dia, por causa de quê? De pessoas irresponsáveis que estão dizendo que isso não mata, que não precisa ficar dentro de casa. Eu sei que tem que trabalhar, precisa trabalhar, mas temos os cuidados. O governo está sendo omisso, que deveria fazer que nem os outros países, dando dinheiro suficiente para as pessoas ficarem em suas casas, com seus alimentos, enquanto eles estivessem combatendo a Covid-19 com a vacina, porque é o único meio de parar com a disseminação desse vírus, é a vacina, ou, nesse momento, seguir os protocolos que é dado, que é usar máscara, usar o álcool em gel, lavar as mãos, e tomar todos os cuidados, mantendo distância, não aglomerar, e assim nós devemos fazer. Está aí para você, desde a época de Moisés, desde a época bíblica, que já existia a pandemia. Essa não é a primeira, eu não acredito que já seja a última, mas estão os líderes religiosos, não sei em que base bíblica ou escrituras que eles estão usando para incentivar você que é fiel a não tomar a vacina, e fazendo com que você não tome, se infeccionar, às vezes levando a sua morte e deixando parentes seus infectados. Eu vi agora uma família que perdeu uma tia que tomava conta de 3 crianças, e depois de 10 dias morreu a mãe, morreu a avó, as crianças ficaram órfãos, que foi para a mão de um primo que não tem condições e agora está recebendo ajuda de pessoas para cuidar dessas 3 crianças, porque não tomaram cuidado, não se cuidaram e aí deixou a criança. E outros lugares que eu conheço, que morou próximo de mim, que o homem foi irresponsável, infectou toda a família, matando pessoas, deixou a família toda infectada, famílias que estão entubadas, e além de morrer, levam pessoas com ele e deixam pessoas infectadas dentro de suas casas, todos nos hospitais. Então, para mim, isso não é de Deus. Nós temos que ser responsáveis, nós temos que ter a certeza de que isso vai acabar fazendo a nossa parte e não seguindo exemplos irresponsáveis de pessoas. Quando nós estamos infectados, nós temos a facilidade de infeccionar outras pessoas. Então vamos tomar cuidado, gente. Não siga conselho de pessoas irresponsáveis. Temos que ter fé, sim. Temos que usar a fé, sim. Mas não devemos colocar Deus em prova. Porque o nosso Deus é um Deus que sabe da nossa necessidade. Tem muitas pessoas dizendo que Deus está levando as pessoas para o céu e não estão tomando os cuidados cabíveis, porque está dizendo que vai morrer e vai para o céu. E as pessoas que ficam sofrendo por causa de mim, que não tive responsabilidade, isso é de Deus? Não é. Isso não é uma coisa que Deus, isso aí não é o amor de Deus, não é dessa forma. Irresponsabilidade não é uma característica de Deus. Tá aí, eu deixo para vocês esse vídeo. Eu espero que possa ajudar vocês e que vocês possam fazer com que esse vídeo possa rodar para vários lugares, e possa deixar o seu joinha, se inscrever no canal e me ajude para que eu possa fazer outros vídeos. E depois desse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo falando sobre o 666, que não tem nada a ver com a vacina que está combatendo o Covid-19. Eu vou explicar o que é o 666 do capítulo 13 de Apocalipse. As pessoas que estão agora aí, que não tem estudo bíblico, não tem base bíblica, dizendo que isso aí é a vacina que estão combatendo a Covid-19. Tá bom? Fica com Deus e Deus fique com todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.